Uma vez me fizeram uma pergunta que tem uma resposta bem perigosa. Você sente que vai fazer isso com o coração ou acha que pode fazer isso apenas pelo ego? Se a resposta for fazer por ego, talvez você não visualize a verdade que está acontecendo e ela pode ser cruel. O dia que um caminhão bateu na cabeça de Tony Ferguson e ele ainda não entendeu isso, mesmo já tendo sintomas. Olá, eu sou o Caio e você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas. Muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu peço encarecidamente que você assista este conteúdo até o final, porque vai ser de uma riqueza de conteúdo e uma coisa que você vai poder passar para frente e conversar aí na roda de amigos sobre encefalopatia traumática crônica, CTE, que é uma doença que já vem aí. Ela surgiu no futebol, não é que ela surgiu, mas ela se manifestou, puderam analisar ela, ver que ela existia no futebol americano. Tem uma história que é uma coisa muito pesada em relação ao Tony Ferguson, que ele já escutou vozes dentro das paredes, ele disse que tinham implantado um chip para monitorar ele dentro da pele dele e tudo mais. Vocês vão saber tudo isso aqui nesse vídeo. E um trecho desse vídeo é um conteúdo que eu já tinha feito há muito tempo sobre o Tony Ferguson, mas principalmente falando sobre a encefalopatia traumática crônica. Foi muito bem assim elaborado, a gente teve um roteiro, eu vou passar um pedaço desse vídeo para vocês aqui agora, nesse aqui. E eu vou voltar, a gente vai conversar sobre o que eu acho disso hoje. E olha que coisa curiosa. Após a maior sequência de derrotas e de socos conectados em um atleta nos últimos tempos, que foi o que aconteceu com o Ferguson. Antes mesmo disso, a gente já tinha falado sobre as causas que iriam trazer de mal para o Ferguson, e cá estamos hoje tendo que falar sobre isso novamente em um estado mais crítico. Beleza? Então peço que você deixe o like, inscreva-se no canal, venha fazer parte do nosso conteúdo. E agora vamos direto ao ponto. Primeiro eu passo esse trecho para vocês sobre o que é essa doença, como que ela é gerada na cabeça de cada um. Depois eu vou voltar aqui e a gente vai continuar conversando. Encefalopatia traumática crônica, demência pugilística, como queiram chamar. Alguns conhecem por um nome, outros conhecem por outro. Antes de eu falar sobre o que é essa doença, muitos de vocês devem ter visto o caso do Tony Ferguson recentemente, lutador de MMA, onde ele falou que tinha pessoas escondidas na parede, atrás da parede, que tinham implantado um chip na perna dele, que estavam vigiando ele e por aí vai, que tinha pessoas na casa dele, enfim. Situações completamente anormais que o nosso cérebro está produzindo, que aquilo se torna quase que uma verdade, e isso é devido ao CTE, que é a sigla correspondente para essa doença que eu falei para vocês agora. Antes da gente conversar um pouquinho, pessoal, eu vou mostrar para vocês o que causa essa doença. A encefalopatia traumática crônica é uma doença degenerativa e progressiva, comum em quem é atingido por golpes fortes ou repetitivos na cabeça. Lutadores do WWE, o Pro Wrestling norte-americano, jogadores da NFL, Liga de Futebol norte-americano e de hóquei já haviam sido diagnosticados, mas no caso do MMA é o primeiro. Estes resultados confirmam que o perigo de exposição a CTE não se limita apenas a futebol, hóquei e wrestling, disse Omalo. Parênteses para vocês, pessoal, tem um filme estrelado pelo Will Smith, que ele interpreta esse doutor, esse médico, aonde fala sobre a descoberta, como que esse doutor descobriu o CTE. Ele descobriu analisando pacientes mortos, porque infelizmente só dá para descobrir quando o paciente ele morre, independente se ele for um atleta de luta ou um atleta de outro tipo de esporte que sofra pancadas. E foi nesse filme baseado em fatos reais que está na Netflix. Esse filme se chama Um Homem Entre Gigantes, pessoal. Recomendo demais vocês assistirem e ficarem por dentro mais do que é essa doença, de como que ela foi descoberta. A primeira vez que foi diagnosticada uma causa de CTE em um lutador de MMA foi em 2007 pelo próprio médico Bennett Omalo, no ex-lutador do Bellator, Jordan Parsons. Como precisa de uma análise de um tecido cerebral
oficial para diagnosticar essa doença, a única vez que foi possível em um lutador de MMA foi quando Jordan Parsons morreu em um acidente de trânsito e o corpo do lutador passou nas mãos do Bennett Omalu, aonde ele diagnosticou a CTE, a primeira vez dessa doença em um lutador de MMA. A explicação científica é o seguinte: existem animais que têm o cérebro envolto por líquido, protegido por um líquido que serve como um amortecimento, ou por alguns outros tecidos que o ser humano não tem nenhum tipo. Então, alguns animais que vivem escavando, a própria natureza já criou algum tipo de defesa para eles não desenvolverem nenhum tipo de doença. O que acontece com o ser humano é que nunca foi criado nenhum tipo de proteção para que o ser humano batesse a cabeça dezenas, centenas, milhares de vezes, a cabeça golpeada, ou ele mesmo movimentar a cabeça golpeando ela contra algum outro objeto. O estado final que ficou Muhammad Ali, tendo Parkinson, desencadeando outras doenças que, de repente, se ele fosse um lutador que não tivesse sofrido tantos golpes ao longo da carreira, como, por exemplo, o Floyd Mayweather em contraponto do Muhammad Ali, por mais que o Muhammad Ali tivesse sido um excelente lutador, ele era um cara que sofria danos nas lutas. Já o Floyd Mayweather é um cara que é o oposto, ele sempre tentava não sofrer danos, e por sorte, por competência, ele sofreu muito poucos danos ao longo dessas 50 lutas que ele fez de boxe. Então, possivelmente, ele não será um caso de CTE. Agora, falando sobre o MMA, pessoal, esse lance do Tony Ferguson ter tido esses comportamentos que ele teve aí nos últimos dias, inclusive nos últimos meses, nada mais é os primeiros sintomas do CTE, que é uma doença que não tem cura até então. Quem sofrer de danos extremos no MMA, por exemplo, que é um esporte onde te coloca em várias posições que em nenhum outro esporte te coloca para sofrer danos diretamente na cabeça, como, por exemplo, estando no ground and pound e o atleta vir de cima para baixo jogando seu peso inteiro, imagina te acertando uma cotovelada enquanto você já estiver no chão. De repente sofreu ali um knockdown e o atleta ainda vem e te dá mais uma cotovelada de cima para baixo com todo o peso do corpo. Isso é uma das movimentações ali, um dos momentos que o MMA proporciona para sofrer danos extremos e às vezes irreversíveis. Ou às vezes só depois que você para de lutar que vai começar a vir esses sintomas aí do CT, que são diversos, dezenas de sintomas. Se vocês quiserem podem procurar mais ou assistir o filme. E o MMA sim também é um esporte que entrou nessa causa do CTE, como antes foi futebol americano, onde tinha aqueles choques brutais frente a frente, por mais que tivesse capacete. No boxe também, e no MMA não é diferente, pessoal. Então possivelmente o Tony Ferguson esteja sofrendo desses danos, porque ele é um atleta que sempre se expôs muito nas lutas. Wanderlei Silva também já diagnosticou vários sintomas que podem vir a mostrar que ele está com essa doença. E possivelmente todos os atletas que vocês veem hoje, que dão um show pro público, que lutam dando literalmente a cara a tapa, sofrendo danos, causando danos, sangrando, Nate Diaz, Nick Diaz, esse estilo de lutador aí, Wanderlei Silva e por aí vai, esse estilo de lutador tem muita chance de sofrer com CTE antes mesmo de finalizar a carreira ou após finalizar a carreira, entrando na terceira idade, na velhice e comprometendo drasticamente a sua saúde física e mental. Pessoal, só vou interromper aqui para fazer você ganhar um dinheiro fácil, fazendo uma coisa que você já faz no seu celular. Assistir vídeos no TikTok, no Instagram, ver vídeos no YouTube e ver notícias ou matérias em sites. Tudo isso dentro do mesmo aplicativo, que ele inverte a situação de como que ele faz os pagamentos. Aqui você me paga para me assistir pulando os anúncios. Mesmo assim você me paga ali alguns centavos para cada vídeo que você assiste comigo. E em outra plataforma é a mesma coisa. Só que aqui na nossa plataforma parceira é ao contrário. Eles pagam para você ficar dentro do aplicativo vendo vídeos ou vendo notícias. Eu, como eu falei, fico no esporte. E quem gosta de ficar vendo vídeos curtos de TikTok e de Instagram é a mesma coisa, só que lá inverte-se a maneira que eles utilizam a plataforma. Eles te pagam para você ficar lá e se acostumar a fazer o que você já faz no seu celular, só que dentro do aplicativo deles, que o link está aqui na descrição. E nós somos parceiros e temos aí um código para você se cadastrar e ganhar bônus de boas-vindas. Basicamente é isso. E agora, para finalizar, tenho aqui alguns Pix de retiradas de 100, de 50, de 20, de 5, de tudo mais, que eu, quando eu não estou usando meu telefone, eu deixo alguém navegando e assistindo tudo lá. E quanto mais hora você passar lá, mais dinheiro você ganha. Tem gente que vai ganhar R$10, R$5, R$2, R$15, 50, 100. Depende do tempo que você passar lá. É só se acostumar a fazer o que você já faz. Só que no nosso aplicativo aqui, parceiro, o link na descrição, com o código de boas-vindas para quem vier da CFX. Então clica. Não, acho que não tem para iPhone, infelizmente. Mas para Android tem. Então não perde teu tempo e faça seu dinheiro curtindo vídeos. Valeu. Agora eu vou só conversar com vocês aqui sobre o que aconteceu com o Tony Ferguson desde o vídeo que nós fizemos sobre
o CTE, que ele... Eu falo CTE, mas no Brasil seria ETC, né? Encefalopatia traumática crônica, é que eu falo isso como se eu estivesse lendo em inglês. Desde o vídeo que nós fizemos, que faz aí uns 4, 5 anos, então tu imagina que a gente fez esse vídeo em 2019, o Ferguson vinha de vitórias, tá? O Ferguson vinha de uma sequência de 12 vitórias. E depois desse vídeo, o Ferguson teve a sequência de derrotas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lutas consecutivas, sendo o Paddy Pimblett a última agora. Mas por que eu estou mostrando essa daqui em específico? Porque foi essa, no fim dessa luta, que fez o Ferguson ir por ladeira abaixo, porque essa doença ela pode ocorrer, esses sintomas eles podem, não chega a ser uma doença, mas esses sintomas eles podem ocorrer com um golpe traumático, mas possivelmente com uma sequência de golpes traumáticos. E foi nessa luta contra o Justin Gaethje que o Ferguson ele foi nocauteado em pé, balançou tudo que tinha dentro dele, só que ele não cai, ele é aquele cara chamado de, nossa, que lutador duro, lutador duríssimo, sabe assim? Mas isso não é nada bom, isso não é nada legal, isso não tem nenhum tipo de benefício para o atleta. Isso pode ter benefício para quem gosta de assistir uma luta gore, hardcore, cheia de sangue e de reviravoltas e knockdowns e tudo mais, cortes e prejuízos físicos para os atletas. Aí beleza, aí tamo junto. Mas falando no cara que tá tomando aí, vocês estão vendo um high kick, depois tomando um cruzado, depois tomando uma cotovelada, uma joelhada na cara, tudo mais, e aquilo ali vem cada vez mais acumulando danos. E se vocês perceberem bem, o Tony Ferguson não tem nem a mesma postura mais de luta do que ele tinha antes. Ele já tem um... Cara, ele tá ficando dodói, cara. Não tem mais o que eu dizer. Não tem mais o que eu dizer. Então, espero que não seja surpresa, tá? Se daqui a alguns anos a gente lembrar desse vídeo que eu tô fazendo agora, porque eu já fiz o primeiro vídeo faz 4 anos. Tô fazendo isso aqui de novo. Acredito que sobre o Ferguson eu farei caso ou quando, né, pior dito, mas mais assertivamente dito, quando ele tiver os sintomas aparentes sobre a encefalopatia traumática crônica, que é uma coisa que, como eu disse, o MMA ainda é novo. Mas é isso, cara. Eu não tenho muito o que dizer, deixo vocês aí com os momentos derradeiros do início, do fim do Ferguson, e ele ainda quer continuar lutando, cara. Simplesmente isso. And he's all beat up, and he doesn't have the explosiveness to go and get that leg, you know? Look at that. Oh my goodness. Every kick he's checked. Come on, Joey. Tony's hurt. He's hurt real bad. Real hurt. Oh, he's hurt bad. They're gonna stop the fight. That's it. Justin Gaethje stops Tony Ferguson in round 5. And new interim UFC lightweight champion, Justin the